Maturidade emocional. Olá, pessoas! Hoje eu vim aqui conversar com vocês porque, na real, o que acontece? Eu tô sem nenhum assunto pra falar. Eu tô pensando desde de manhãzinha, são 5h30 agora da tarde, e eu não sei exatamente sobre o que falar. Eu já pensei num monte de coisas e, na verdade, eu tô envolvido em tantos projetos ultimamente que eu tô me perdendo nas coisas, né? Eu tô fazendo lá o Happiness, né? Que é um evento que vai acontecer em dezembro, mas amanhã vai acontecer o Ação Mágica, que é um aulão, os demoninos estão chamando de intensivão do Nino Denani a respeito de magia, pra gente explicar para as pessoas que estão chegando, né, nessas diversas iniciativas que eu tenho feito, o que é magia mesmo e tirar a galera daquele mundo esquisito, né, do pessoal. E agora eu acabei de ser convidado para ser um dos colunistas do site We Mystic, que é um site esotérico. Eu acabei de responder o e-mail, então nem sei se vai rolar de verdade, mas eu já tô falando para vocês que vocês são meus amigos. De qualquer forma, eu tava aqui sem assunto e aí eu tava dando uma olhada pela internet e caiu aqui na minha mão um vídeo, um título de um vídeo, na verdade, Maturidade Emocional nas Relações. E eu foi legal falar sobre maturidade. Por muito tempo na minha vida eu fui acusado de ser imaturo. Por vocês sabem quem, né? Vocês sabem quem. E eu tava pensando a respeito disso e fui ouvir o que o cara tava falando. O cara em questão é o Pedro Calabresa, ele é um neurocientista, e ele tava falando a respeito da maturidade emocional nas relações, segundo a visão da neurociência. Eu vou pegar alguma das coisas que ele falou, né, dado que vocês sabem que eu sou da neuropsicologia, então a gente tem lá, as nossas cadeiras se cruzam um pouco, e ele falou algumas coisas que são bem legais a respeito de maturidade. E uma das coisas que ele falou que eu achei fenomenal e que eu queria trazer para cá, para a gente estabelecer esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo, é a questão do como você está com o seu parceiro, ou parceira, né, com o companheiro, com o cônjuge. Porque ele contou uma história que relatava a vida de um amigo, né? Então, o amigo dele estava passando por sérios problemas na empresa, no início da pandemia. Essa empresa trabalhava com evento, a empresa era desse cara, trabalhava com eventos, então os eventos começaram a parar de ser feitos logo, né? Ele estava curtindo aquela desgraça da dúvida do que vai acontecer. Nesse momento, ele começou a reclamar para o Pedro Calabresa a respeito da esposa, que não dava para ele o apoio que ele esperava ter. E aí toda a história do vídeo se desenrola a partir dessa história aqui, que é o que eu quero trazer para vocês. Uma das coisas que o Pedro Calabresa apontou é: a sua esposa sabe que você está com esses problemas? Isso daqui tem tudo a ver com maturidade. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu, embora tenha sido acusado de imaturo por muito tempo, a maturidade que a neurociência está explorando, e depois ele vai entrar em quesitos mais fundos, eu vou colocar o link aqui para vocês verem que é um vídeo bem interessante, essas coisas não aconteceram comigo, né? A maturidade para ele, por exemplo, é o fato de você entender que o mundo não gira no seu umbigo, entre outras coisas. Então, por exemplo, né, quando a gente está falando da maturidade emocional, ele falava assim: olha, você está esperando da sua esposa que ela tome certas posições com relação a você, mas você contou para ela sobre isso? Você sabe o que ela está passando nesse momento? Porque embora você tenha problemas, ela também talvez tenha. E aí eu comecei a tentar entender o meu cenário, o cenário onde eu estou inserido, para ser mais preciso, a respeito da maturidade. E eu vi que várias das coisas que eu tenho dito para vocês nos últimos vídeos tem muito a ver com isso. Antes da gente continuar, eu vou pedir para você só clicar aqui no joinha e se inscrever no canal, deixar um oi aqui embaixo para mim, para ajudar a gente na divulgação do vídeo, beleza? Que isso tem ajudado a gente bastante. Mas enfim, por que eu acho que tem tudo a ver com o nosso cenário? Porque quando eu comecei aquelas pesquisas lá para montar o Happiness, né, que é o evento que vai acontecer no dia 18 de dezembro, também está aqui embaixo em ninodenani.com.br, eu vou deixar marcado no card aqui. Eu comecei a prestar atenção no que os psicólogos estão apontando a respeito dessa nova geração. Tem a geração Millennial, que é o foco do Happiness em si, que é de 77, 76 até 90. E a geração de 90 posterior. Essas gerações, elas estão sendo o que a gente vai chamar de imaturas, né? Elas crescem imaturas. E basicamente porque a gente está desenvolvendo um papel com essas pessoas que é um papel do justiceirismo, né? Que eu já falei em um vídeo aqui, mas eu vou deixar linkado aqui para vocês. O justiceirismo é quando nós
millennials, desenvolvemos uma defesa exacerbada para com os nossos filhos, o que faz com que nós nos tornemos justiceiros solitários, né? Então, por exemplo, a Bibbles vai para a escola, o professor dela dá uma nota ruim, eu vou conversar com o professor para tirar satisfação. Ou, sei lá, o seu filho sai na rua para brincar, ou tá brincando lá no MMORPG dele, e aí ele começa a tomar um monte de invertida, e aí você se sente na obrigação de pegar esse problema para você resolver. Isso é uma espécie de justiceirismo. Quando a Bibble estava no ensino fundamental, ela estudava no colégio Uninove, que fica aqui perto da minha casa. Você já deve me ter visto com blusa de moletom da Uninove, é a blusa dela. E eu lembro da primeira reunião de pais que eu fui nessa faculdade. Era uma faculdade, né, uma escola paga, então era um pouquinho mais, né, classe média para cima. E aí, quando eu entrei na sala de aula, os professores estavam tentando explicar a problemática dos filhos. Então eles falavam, né, apontavam coisas aqui, coisas ali, e aí os pais começaram a levantar questões desse nível. Então era assim, por que o meu filho não está se desenvolvendo na escola? Por que meu filho não está se desenvolvendo em tal matéria? Aí os professores falaram assim, olha, a gente faz aqui workshops depois da aula. Então a aula termina meio-dia, até 1 da tarde tem um workshop na sala de informática. E aí os pais começaram a falar assim, como é que você garante que meu filho vai estudar? Isso é justiceirismo. Você está tirando a responsabilidade do filho ali, da criança, no caso, do pré-adolescente, e jogando essa responsabilidade nas costas dos professores, que têm a função de escolarizar e não de educar. Quem educa são os pais e o grupo familiar ali, né? Os tutores e o grupo familiar. Os professores escolarizam. E o engraçado é que os pais reproduziam as ações que eles condenavam nos filhos. Então, em certos momentos, tinha pai atendendo o telefone celular, atendendo o WhatsApp, com áudio dentro da sala de aula. Quando os professores estavam lá falando dos filhos dele. E aí você fica, cara, se os pais estão fazendo isso, como é que os professores vão educar os filhos? Porque no final das contas, tipo, o filho é reflexo da família, certo? Isso é um pouco de falta de maturidade, né? Os pais, nesse caso, não estão vendo a responsabilidade que eles mesmos deveriam ter ali naquele lugar. Estão colocando a responsabilidade no outro, sem perguntar o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que passar, ou qual é a perspectiva do outro. Quando a gente está no meio da internet conversando sobre magia nas redes sociais, em geral a gente faz a mesma coisa, e isso torna a gente imaturo. Eu, durante muito tempo, tomei posturas muito firmes. Eu tomo ainda posturas muito firmes, mas hoje eu tenho um papel muito mais conciliador, né? O pessoal da ordem hoje em dia me chama de ancião, porque eu assumi uma postura que é mais conciliadora do que a postura de bater. Hoje em dia quem bate é o grão-mestre, né? Eu estou um passo acima dele, então eu estou numa espécie de figura conciliadora, embora eu bata no grão-mestre, né? Mas isso é uma questão hierárquica nossa lá. Essa parte de jogar no outro a responsabilidade, jogar no outro a vontade que a gente tem de fazer alguma coisa com a gente, é muito perigosa, né? Agora eu quero tirar o lance da imaturidade e falar só sobre esse ponto em particular. Jogar as nossas coisas nas costas dos outros, isso sim é sinônimo de maturidade. Então quando você está na internet, por exemplo, você vê alguém falando mal sobre uma prática sua, como por exemplo as pessoas lá no TikTok que falam mal sobre magia, e eu jogo nas costas da pessoa a obrigação dela compreender o que eu estou fazendo, isso é meio imaturo. O meu papel, então, é compreender que essa pessoa não sabe nada do que eu estou fazendo. E, claro, ela está jogando em cima de mim toda a ignorância dela, o que é, hoje em dia, nos nossos padrões naturais de vida, no nosso padrão normal de vida, a coisa mais da maioria. Hoje em dia, já falei para vocês aqui diversas vezes a respeito da pós-verdade, essas coisas todas, as pessoas não querem mais compreender alguma coisa, ainda mais compreender alguma coisa que por décadas, né, foi colocada como uma espécie de aberração, que é a magia. Hoje em dia as pessoas estão tentando firmar sua opinião, em vez de conhecer a coisa, né? Então é natural que elas tenham ouvido, por exemplo, num podcast X, eu falando alguma coisa, por exemplo, lá no, sei lá, no Inteligência Limitada do Vilela, que eu fui com o Spook House. Eu falando alguma coisa, alguém lá no campo de comentários colocou assim, charlatão.
E a partir daí a pessoa começou a replicar. E você pode ver, toda vez que eu pergunto para alguém o que charlatão quer dizer, a pessoa não sabe responder. E mesmo que eu fale para a pessoa, dá uma olhada no dicionário, a pessoa ainda assim não sabe responder. E olha que interessante, quando a pessoa me chama de charlatão, ela está, na verdade, tentando me imputar um crime, né? Ela está tentando falar que eu sou não um charlatão, mas um enganador, né? Que eu engano as pessoas. Entretanto, charlatanismo é um crime previsto na legislação brasileira e também no dicionário, que é, por definição, alguém que promete curas milagrosas a despeito da ciência, tá? Então, por exemplo, o pastor da igreja evangélica que fala assim, vem aqui que eu te curo não sei do que, esse cara é charlatão. Qualquer outra coisa não é charlatanismo. Eu não prometo cura para ninguém, então eu não posso ser charlatão. Só que o cara tá me condenando por tê-lo enganado ou por enganar o público. Quando, na verdade, quem usou a palavra charlatão é que está enganando essa pessoa. Você entende? Porque ele está usando uma palavra clássica que tem um significado próprio, que está no dicionário e está na lei brasileira, para enganar essa pessoa, e essa pessoa, alienada à palavra, vem em cima de mim jogar o termo. E na verdade, isso é muito perigoso, porque ao fazer isso, ele está cometendo um crime, me imputando um crime. Isso também é crime, né? Quando você denuncia alguém por crime e essa pessoa não está cometendo crime, a pessoa que está denunciando cometeu um crime. Vocês entendem como que é maluco? E tudo isso acontece simplesmente por imaturidade. A nossa sociedade normal, a maioria das pessoas, elas estão se mostrando imaturas. Elas estão se mostrando tão imaturas que a gente polarizou as coisas. A polaridade é característica da imaturidade. Porque a polaridade é você não querer nem ouvir o outro. E pior, quando você ouve o outro, você se força nas suas verdades, né? É claro, verdades são verdades, né? Então se eu chegar aqui para você e falar, olha, se você pular de um prédio, você vai cair. Você fala para mim, vou cair nada? É claro que eu vou me fortalecer na minha verdade, porque essa é evidentemente a verdade. É uma lei física, não dá para você pular isso daí, a não ser que você fale, vou pular da janela cheia de balões de hélio, vou pular da janela com um paraquedas, mesmo com paraquedas você vai cair, né? Não adianta. Enfim, de qualquer forma, essa imaturidade é a falta de vontade de compreender o outro, né? De entender como o outro funciona. Isso na psicologia a gente vai ter alguns gatilhos que a gente vai ver aqui, como por exemplo os neurônios espelho, né? Que fazem com que você veja na outra pessoa aquilo que você já tem dentro de você, que é um fenômeno bastante comum, na verdade. Se a gente não tem informações. E aqui vai um alerta. Por que eu sempre falo que é tão interessante e importante a gente aprender o tempo todo e aprender o máximo de coisas possível? Porque a gente só consegue encarar o que está fora da gente a partir das lentes do que a gente tem dentro de nós. Se a gente tem pouca informação, é essa quantidade de informação que vai nos dar informações sobre o que está fora de nós. Então, por exemplo, digamos que eu nunca vi um negro na vida. Nunca vi uma pessoa negra na vida. Eu vivi em uma comunidade branca. Digamos que eu vivi numa comunidade rural de Porto Alegre, descendente de alemãos, né, de alemães. E eu sou criado, e aqui é completamente fictício, tá, pessoas? Eu sou criado dentro dessa sociedade e por acaso essa sociedade ela veio, né, lá da Alemanha, no final das guerras lá, e trouxeram dentro do cerne deles fortemente a ideia racista. Digamos que eles eram tipo Amishes, né? Amishes. É uma comunidade isolada no interior do Paraná, do Rio Grande do Sul. E aí eu nasci nessa, eu sou branco e eu vi o tempo inteiro a galera falando de negro, racismo. Quando eu saio da sociedade, se eu não tenho, dessa sociedade particular, se eu não tenho informações o suficiente, eu tenho só aquela micro-informação, eu automaticamente vou assumir um papel de racista, por pura falta de conhecimento. Quanto mais a gente sabe sobre o mundo, então você vai saber que tipo, a pele negra é resultado da melanina da pele, que é uma reação natural ao sol, que vem de milhares e milhares de anos de evolução e que provavelmente você, branquinho ali, descendente de alemães, também descende de negros, porque foram os negros os primeiros seres humanos do mundo. E depois a sua pele, na verdade, a falta de melanina é defeito de fabricação que acontece com o tempo e não o contrário, que inclusive negros, por ter mais melanina, estão mais adaptados ao ambiente do Brasil, onde tudo é mais quente, então o sol faz menos mal. Enfim, se você não tem esse tipo de informação, você só tem uma informação concentrada e pouca,
você naturalmente será preconceituoso com qualquer coisa. A gente reclama muito, por exemplo, dos cristãos, mas em geral os cristãos, eles pegam toda a ideia de ética e moral deles de um único livro. Esses cristãos mais basais, né? De um único livro, que é a Bíblia. Que é um livro que foi escrito 2000 anos atrás, onde as pessoas não sabiam nem, sei lá, cozinhar um carneiro. E agora eles pegam esse único livro e se baseiam na ideia da sociabilidade a partir desse único livro, o que está errado, né? É por isso que as pessoas não conseguem... Algumas pessoas defendem que o mundo começou 6.000 anos atrás, que os dinossauros eram, sei lá, um plano satânico para enganar as pessoas. É falta de informação. Com falta de informação é impossível estabelecer essa empatia que eu tenho falado desde o começo do vídeo, que advém da maturidade. E isso é uma coisa importante, porque maturidade não tem a ver com idade. Isso tem que ser colocado na cabeça. Maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com informações. É claro que no começo da adolescência, no finalzinho da adolescência, perdão, lá pelos seus 20 anos, o seu cérebro não está pronto totalmente ainda, tá? O seu cérebro ele vai terminar a sua criação lá dos espacinhos lá pelos seus 22 anos. E a última área a ser criada é a área que nos dá a visão a longo prazo, no sentido de estratégias de vida. Por isso que geralmente jovem é tudo revoltado, porque isso daí não está pronto ainda, tá? Então, na adolescência fica mais difícil da gente entender esses padrões. Mas quanto mais informação a gente tem, mais natural fica. Se você, por exemplo, não consegue entender a galera do mundo LGBTQI+, é só porque você não se informou o suficiente. E eu vou te contar uma história a respeito disso. Eu não entendi a importância de militar nesse sentido, tá? Eu sou hétero, sou cis. Mas eu me senti a importância porque um amigo meu, com a esposa dele, que tem um trabalho universitário a respeito dessa situação, conversaram comigo e demonstraram as coisas e eu estava apto a ouvir. Então, hoje em dia, eu, embora seja hétero e cis, eu milito assim, bem entre aspas, né? Eu trago o assunto nos meus vídeos, eu falo a respeito disso, exatamente porque se eu me calo, eu sou conivente. Agora, como é que é você nas suas relações pessoais? Como é que é você quando tá dentro de uma relação com uma outra pessoa, você ouve o que ela tá falando a respeito dela mesma? Quando você quer alguma coisa, você avisa que quer? Por exemplo, né, não adianta nada eu esperar que a Paula adivinhe que eu tô meio bodeado hoje e que eu quero ficar em casa em vez de ir pra casa dela. É muito mais fácil chegar e falar assim, amore, você marcou alguma coisa? Tudo bem de eu ficar em casa? Eu tô meio bodeado. E isso pra qualquer coisa. Se você, por exemplo, é casado, sei lá, e você tem desejo sexual por outras pessoas, por que você não conversa? Você pode tomar um não, e aí você vai ter que tomar uma atitude, mas você ficar resguardando isso dentro de você não é a melhor solução. Isso vai acabar te recalcando, te deixando mentalmente exausto, porque você vai ter que ficar mentindo para si mesmo o tempo inteiro e vai criar uma relação ruim para todo mundo. E isso nos mais diferentes âmbitos. Às vezes você só quer passar um dia inteiro jogando videogame, mas você prefere ficar quieto a falar para sua namorada, esposa, que você quer ficar só um dia inteiro jogando videogame. Você menina, né? Eu vou pegar uma reclamação bem padrão aqui, vocês me desculpem por fazer isso, mas as meninas que falam pros meninos, vocês não repararam que eu cortei o cabelo. A gente não repara mesmo, tá? Eu reparo porque eu sou artista, então tipo, é natural para eu ver as formas e repara nas formas, mas não é todo mundo que repara, e não por nada, porque pra gente não importa muito. Então se você quer que seu marido se importe com seu cabelo, chega pra ele e fala, você viu que eu cortei? Viu o corte que eu fiz? E pronto, não é que ele não tá reparando, é que ele te acha linda de qualquer jeito, sacou? E isso é verdade, gente, isso é verdade. A gente não se importa muito com essas coisas. A gente só quer ver os parceiras felizes, é só isso. Na maioria dos casos, claro. Esse monte de coisa que eu acabei de falar pra vocês aqui é um pequeno pedacinho do que a gente pode fazer no nosso dia a dia para aliviar algumas tensões com a gente, né? Conversar. Eu tenho a prática de quebrar o pau com a minha filha aqui. A gente quando tá... às vezes eu tô, por exemplo, aqui, hoje eu fiquei o dia inteiro na cama, eu tô meio bodeado. Aí, faz uns 10 minutos antes de começar a gravar o vídeo, eu fui lá xingar ela. Xingar, claro, né? No bom sentido, a gente já é um costume nosso, a gente não xinga no ponto de se ofender, mas eu fui lá brigar com ela, deitei na cama dela, já falei uma parte, você não arruma essa porra dessa cama, sabe o negócio? Ela sabe que é brincadeira, é o nosso jeito, mas isso é a gente se comunicar. A gente chegou nesse patamar porque a gente se comunica. E essa comunicação requer maturidade. E requer maturidade de ambas as partes que estão sendo comunicadas ali. Fugir dessa maturidade te desgasta, porque você vai ter que estar se negando o tempo todo. Esse é mais um dos motivos que a nossa geração virou a geração burnout.
porque a gente se desgasta até com uma coisa que deveria ser o nosso momento de relaxamento. Se você quiser saber mais sobre a geração burnout e como fugir desses aspectos todos, eu convido você para participar do Happiness, que é o evento que eu vou fazer no dia 18 de dezembro, tá? Às 19 horas. Tem todas as informações aqui para você, inclusive os ingressos para você comprar. E a gente conseguiu um broadcast, então a gente vai conseguir transmitir o evento para o Brasil, para todo o mundo inteiro via internet, só que você precisa da entrada, que não vai ser um evento gratuito, beleza? Então entra lá para você ver o que você gosta. Bom, eu acho que era meio isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Amanhã a gente vai ter o nosso Ação Mágica, tá? Se você não se inscreveu ainda, o link está aqui embaixo, se inscreve porque vai ser uma live fechada só para inscritos, isso é de graça, pra gente conversar a respeito de magia e falar da magia desde o comecinho, tá? Para vocês entenderem, compreenderem, saber o que é magia de verdade, colocar isso na sua vida para provocar as transformações que você precisa e para chegar aonde você quer chegar no seu ponto de felicidade aí, seja lá o que você chama de felicidade, fechou? E para antes de finalizar, se você gostou, concordou, eu quero saber o que você acha disso que eu falei agora. Coloca aqui embaixo no campo de comentários para eu saber sua opinião a respeito dessa maturidade, da conversa que né, a gente precisa estabelecer com pessoas e tudo isso, tá? Espero que vocês tenham uma ótima vida, sejam pessoas melhores que vocês foram até agora. Tchau!